Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, assustado? Tudo bem? Bora falar do prequel do disco do Iron Maiden. Heavy metal não é muito a minha praia, então talvez se o Márcio fizer alguma referência, citações dessas eu vou ficar boiando. Mas enfim, a gente está aqui hoje para falar de A Primeira Profecia, filme que está chegando nos cinemas aí essa semana, filme de terror, né? Que como o nome faz referência, se bem que, né, Profecia está em vários filmes de terror, talvez as pessoas não saibam que a referência é direta, é um prequel, né? Um prelúdio de A Profecia, filme dos anos 70, que teve algumas sequências, filme de 76, na verdade, né? Dirigido pelo Richard Donner, Gregory Peck e tudo mais. Depois teve algumas sequências e teve uma refilmagem também em 2006 com o Liev Schreiber e com a Julia Stiles, mas agora é um filme que se passa antes daquilo. E para nós brasileiros tem uma curiosidade que é a Sônia Braga no elenco, né? Braga. Não sabia que ela estava no filme. Pegou o Márcio e o Chico Zito, nosso colega também. O Chico Zito saiu do cinema sem saber que era a Sônia Braga. Bom, a favor dele, né? A favor do Márcio até a metade do filme, ela tava de hábito. De hábito, né? Então pode confundir ali. Bom, mas é isso. A gente vai falar então aí o quanto... O Márcio pode falar um pouco mais, né? Do quanto ele se conecta com o filme de 76 e se ele funciona como filme sozinho ou não. Enfim, vamos falar aí de A Primeira Profecia. Então, Thiago, sobe a trilha. Buenas, vamos lá. Primeira Profecia é um filme que eu não sei se do Márcio, né? Mas eu pelo menos não sabia da existência dele até agora, essas últimas semanas, quando começa a surgir mais informações e trailer, mas não era aquele filme assim que tu aguardava, né? Pois é. O que é estranho, né? Porque eu não sabia também, mas esse tempo eu andei pesquisando sobre o primeiro filme que eu assisti, daí queria ver se achava alguma entrevista com o diretor e tal da época. E em 2017 já tinha informação por aí que ia ter essa prequel. A produção começou em 2016, teve troca de diretor e tal. Vamos lá, elenco, tá? A protagonista, a Margaret, no filme, é vivida pela Nell Tiger-Free, que pra quem não sabe, ou quem já viu, né? Servant, aquela série de terror da Apple, que começa bem, depois dá uma degringolada, ela é uma das protagonistas, né? Ela é a Liane, que tu nunca sabe ali se ela é... Ela é a babá, se né? Se ela é vilã, se ela é uma vítima, se ela é mocinha. E também uma participação anterior, que essa é mais provável que a galera tenha visto, mas era um papel de menor destaque. Ela era a Myrcella, no Game of Thrones, que era aquela... A menina que morre envenenada, ela era a filha da Cersei com o Jaime, que eles tinham uma filha escondida, quer dizer, escondida. Não se sabia oficialmente que ela era a filha do Jaime, e aí ela morre envenenada e tudo mais. É essa menina também. Depois a gente fala aqui, ela é boa atriz, né? Como eu disse, também tem a Sônia Braga como uma das freiras, né? A Sister Silva. Mais conhecido no elenco, acho que é o Bill Nighy, né? Que faz o Cardinal Lawrence, que é de alguns filmes aí mais conhecidos como o Simplesmente Amor e Questão do Tempo também, que é um filme que eu gosto bastante, uma comédia romântica. Ele é o pai do protagonista. De resto, a gente pode falar mais do elenco, mas assim, não são caras tão conhecidas. Vamos lá, sinopse do filme, a história em si. A Margaret é uma noviça americana que vai para Roma, né, para seguir uma vida a serviço da igreja, mas ela acaba envolvida em uma aterrorizante conspiração. Como ela é um prequel da Profecia, imagina-se o que vai acontecer, né? Já que a Profecia é basicamente um filme sobre o filho do demo, né? É o anticristo, o nascimento de Damien. O nascimento do Coisa Ruim. Do filho do Coisa Ruim, né? Então, imagina-se que tem alguma relação com essa história aí. É um filme que tem spoiler, tem algumas partes que, em tese, são para ser surpresa, depois a gente discute se elas chegam a surpreender ou não.
mas que a gente vai deixar para falar na parte dos spoilers propriamente. Então quero primeiro começar perguntando por Márcio o que ele achou de forma geral, assim, se tu gostou, se te surpreendeu, se faz sentido com o filme de 76. Me surpreendeu, assim, porque até antes de começar o filme eu falava pro Carlos, demorando para começar mais um filme ruim, né? Mas não é, o filme até é bem interessante, assim, sempre fazendo uma ressalva, assim, desses filmes de possessão que ficaram marcados na década de 70 ali, a gente tem final de 60, início de 70, né? A gente tem a Bebê de Rosemary, depois a gente tem o Exorcista e tem a Profecia, esses são os mais clássicos ali dessa vertente que ganhou forma ali no começo dos anos 70. Dos três, a Profecia eu acho mais fraco dos três, assim, acho o Bebê de Rosemary e o Exorcista muito melhores, assim. Mas não é um filme ruim, é um filme interessante, não toca em todas as questões que os outros dois tocam, assim, né? Mas é um filme tenso, é um filme que tem umas cenas marcantes, assim, umas mortes marcantes. O menininho é muito icônico, a imagem dele, né, que faz o papel do Damien, que é o filho do demônio. Tem o Gregory Peck, que é um ator famoso da época. Foi dirigido por Richard Donner, que nem o Carlos falou. Que é o cara do Superman. Que é o cara do Superman e de outros filmes dos anos 80 ali. E esse filme, ele faz uma boa mexida no universo esse da franquia, né? Agora vai virar uma franquia. Já era uma franquia antes, agora vai ser uma franquia provavelmente expandida. Possível que tenha outros filmes e séries aí pela frente. Diferentemente do Exorcista, que daí não era uma sequência, né? Não era bem um prequel, era uma sequência, que foi um filme bem mais limitado, bem mais complicado, confuso, e que meio que ficou muito abaixo do primeiro filme. Esse não, acho que é um filme mais ou menos na mesma linha. Eu ainda prefiro a Profecia original, mas esse filme é interessante. Ele conta, como o Carlos falou, a história da mãe do Damien, que no filme original não se sabe quem é a mãe, sabe que ele é um filho de um chacal, né, que seria o pai, que seria o demônio, mas não se sabe exatamente quem é a mãe, é todo meio que um mistério, porque há uma troca de bebês no primeiro filme, isso não é spoiler, porque aconteceu em 76, Spoiler de 47 anos. Então o bebê do casal morre e eles entregam para o casal fazer uma troca e entregam o Damien, que é o embaixador norte-americano, que é para jogar o demônio ali no meio do círculo do poder, né? E esse filme tem essa referência, no final ele faz essa conexão, ele passa o filme todo sem fazer, né? No final aparece uma cena ali que faz a conexão com esse filme, né? E algumas das mortes são bem semelhantes às mortes do primeiro filme. Tem algumas que elas não são exatamente iguais, assim, mas elas têm aqueles elementos que quem viu o filme de 76 vai lembrar esse lance, de novo. Então tem essas pequenas conexões, assim, e não são conexões óbvias, assim, são coisas assim que tu identifica, né, mas não é aquela coisa, vamos colocar essa coisa aqui para lembrar o primeiro filme. Eu acho que ela funciona na questão na história que eles estão tentando contar ali nesse novo filme. E é um filme que, assim, a atriz é boa, que nem o Carlos falou, tem momentos de tensão, né? Embora seja um filme que tu já saiba o final, porque tem o filme de 76, que seria a sequência desse filme, então tu sabe que o bebê vai nascer, tu sabe que a história vai continuar, mas eles conseguem botar alguns elementos ali, que depois a gente pode discutir se funciona ou não, mas que deixam uma brecha para possíveis sequências, assim, que é algumas informações que não estavam na história original. Eu não vi a Profecia 2, nem o 3, mas o Chico que viu, estava comentando com ele na saída se tinha alguns desses elementos novos nesses filmes subsequentes, e ele disse que não, é uma coisa que eles inventaram agora. Então tem esses elementos para deixar uma brecha ali, para depois, de repente, ter uma sequência. E a única coisa que me pegou é que teve uns 2 jump scares ali, dois ou três jump scares, e que não funciona muito bem, eu acho, ainda mais para esse tipo de filme, né? No original não tinha, e é um filme muito mais de tensão, assim, de manipulação, de conspiração, do que propriamente um filme de terror. Tem umas mortes violentas, mas não são mortes, assim, como é que eu vou dizer, que te assustam, que tu leva um susto, apareceu um fantasma, que no original não tinha isso. E tem o demônio aparece, né, brevemente. Isso pode ser um spoiler ou não, mas no filme original não tinha, ele era só sugerido, mas não tinha. No Bebê de Rosemary também não tem, no Exorcista também não tem, tu tem a possessão, mas tu tem o demônio. Nesse de agora eles mostram pelo menos alguns trechos ali da... O Exorcista tem aquela imagem quase subliminar, né, que dá uma piscadela. Uma piscadela, assim, tem uma cara do lado, exatamente. E esse aí é um pouco nessa linha, assim, embora mostre um pouco mais é mais gráfico, a besta, né?
Mas é isso, no geral, gostei do filme, me surpreendeu, assim, eu esperava bem menos dele. Essas franquias geralmente não têm funcionado quando eles estão tentando recauchutar essas histórias aí para trazer para um público mais moderno. Eu acho que os remakes quase nunca funcionam e os prequels e as sequências também. Mas esse eu acho que encaixou bem com o primeiro filme. Talvez porque o primeiro filme não tenha sido para mim tão canônico assim, mas mesmo assim eu acho que ele tá na mesma linha, ele não sai devendo, assim, não deixa nada a dever pro primeiro filme. É curioso, né? Porque tem uma onda de remakes ou reboots, né, de filmes de terror. O Halloween, né? Que eles pegam a personagem original da Jamie Lee Curtis, que tinha largado e voltou. Que mais? O Exorcista teve um episódio, um filme novo que é bem fraco. O Evil Dead, né? Também teve uma volta aí. Acho que falta só o Fred Krueger, né? E o Jason, né? O Jason tá na hora de alguém. O Jason volta buscar, e meia também, né? Mas faz tempo também, que não tem um Sexta-feira 13 aí. Faz tempo. Uma marca também não é nada muito recente, mas muitos anos depois teve um remake do Poltergeist, né? Eu não vi o remake, eu gosto tanto do original que eu não vi o remake. E, bom, Iluminado também, né? Não mexam. Teve Doutor Sono, né? Mas era uma continuação. Acho que se encaixa nisso. Mas, enfim, eu também estava com a expectativa bem baixa, até porque não deu tempo de criar a expectativa. Como eu disse, eu não estava muito ligado no lançamento desse filme. E a gente recebeu aqui o convite agradecendo a Espaço Z. E eu fiquei surpreso também. Eu gostei do filme. E tinha horas que eu pensava assim, cara, será que só eu tô gostando? Eu vou ser o cara que vai passar vergonha depois, assim. Mas assim, eu acho que ele tem elementos que funcionam e que são necessários para um filme de terror e nele funcionam, assim. Eu acho que ele é mais terror psicológico que filme de susto, ainda que ele tenha sustos, e aí eu não sei se é uma concessão para pegar uma geração que, para tu ver filme de terror, tu tem que se assustar. Ele não é esse tipo de filme assim que tu vai gritar no cinema. Talvez seja um filme que em algum momento tu vai apertar mais a tua mão, assim, tu vai ficando mais tenso. E nesse sentido, acho que tem duas coisas que funcionam bem. A direção, eu fui atrás, o nosso amigo diretor, o Arkasha Stevenson, é um filme de estreia dele, né? Eu lembro. Ele tinha feito tinha dirigido alguns curtas e alguns episódios de série. Tem uma série que eu já vi gente falar bem, mas eu confesso que eu nunca vi, que é aquela Legião, que era uma coisa meio viajandona, acho que era viajandona, né? De X-Men, né? Eu acho que tinha uma coisa meio paralela, mas viajandona. Vi bastante gente elogiar, mas eu não vi. Mas enfim, é um filme de estreia. Acho que é um cara que talvez seja pra gente ficar de olho, assim, porque ele consegue, querendo ou não, é uma franquia com potencial comercial, né? E ele consegue fazer um bom trabalho. Talvez seja um filme que dê dinheiro, né? Porque geralmente filme de terror custa barato. Esse é um filme que ele não parece ser tão caro assim nos efeitos. A gente vê que tem, obviamente tem, principalmente nas partes que o demônio aparece, é uma coisa mais gráfica. Mas de resto, ele se segura, acho que talvez mais na fotografia, né? O filme é bem filmado, né? Ele tem, ele tem umas imagens no começo, assim, pelo menos aquela cor meio chapada, que lembra um pouco o filme dos anos 70, assim, que especialmente Sim, a profecia. Não chega a ser um sépia, né? Mas não, a recriar. Ele se passa em 71 em Roma, né? O design de produção e a direção de arte é interessante, né? Porque consegue te levar para aquele momento ali. E assim, mas acho que é um filme que funciona em grande... Acho que a direção é boa, assim, acho que nesse sentido o cara consegue criar clima e visualmente, esteticamente eu gostei bastante dele, assim. Tem várias cenas boas, assim. Porque tem muito filme que tu vê o trailer e as imagens são legais, mas aí tu chega no filme assim, cara, eles botaram todas as cenas boas no trailer. E esse não, assim, tem várias cenas boas para trailer, assim, logo a primeira morte, assim, nos primeiros 5 minutos já é... Que a gente viu 3 vezes? Que a gente viu 3 vezes, tava com problema no som lá do cinema.
e mesmo outras lá adiante, assim, são mortes violentas, né? Tem uma cena que para mim não vou dizer que me chocou, mas é porque ela me surpreendeu. Tem um parto que não é o parto, mas tem um parto que tem... Que termo eu vou usar aqui? Tem a mão do Demo saindo de onde sairia o bebê. Esse filme tem esse viés feminino que o primeiro não tinha, embora o primeiro tivesse personagens femininas importantes, né? Esse ele é todo do ponto de vista feminino, né? E tem essa coisa da violência obstétrica ali, né? E da violação, obviamente, por causa da concepção do anticristo, mas também da violência obstétrica e da questão do parto, enfim. Eu acho que até é bom que o Márcio tenha falado nisso, assim, porque a gente sempre tenta ver o que tem atrás, assim, né? E às vezes nem é o que o diretor quer passar, mas é aquilo. A arte também tem um pouco disso, né? No momento que tu bota o teu produto pro público, a partir daí a interpretação é de cada um. Acho que sim, faz todo sentido isso que o Márcio falou, desse comentário desse tipo de violência. E pra mim também tem uma outra coisa que é o seguinte, porque assim, e aí também não é spoiler, porque isso é falado desde o começo do filme, que é como se tivessem duas igrejas, assim. É um momento em que não é a fé, é no momento que a igreja está perdendo público ali. E uma parte da igreja está pensando como é que tu vai ganhar aquele público, como é que tu vai reconquistar aquele público, enquanto uma outra aposta justamente na chegada do anticristo para, a partir daí, as pessoas temerem o que vai acontecer. Essa explicação eu achei meio furada, mas tudo bem. Mas é a explicação do filme. A explicação que eles deram. Eu achei meio forçada, essa barra maior que é a explicação do filme. O do original também tem uma explicação meio forçada, depois eu cito aqui. Eles tentam, a partir de um mal, que as pessoas se unam de novo. É algo que está bem comum nos últimos tempos, essa cultura do medo, né? Tu assustar para as pessoas se sentirem ameaçadas e aí tentar se refugiar no Estado, na polícia, no que for, assim, para muito além da igreja, assim. A própria igreja, né? O conceito da igreja também de Deus e demônio tem muito disso, assim, né? Para ter um Deus que vai te proteger, tu tem que ter a figura do demônio que vai te ameaçar. Então, assim, acho que isso não está falado no filme, assim, mas acho que pode ser um subtexto, assim. E, assim, acho que o filme funciona. Eu já gostava eu vou falar da Alien, né? Da Nell Tiger Free, desde a época do Servant. Mesmo quando o Servant deu uma caída, o elenco do Servant sempre segurou a barra. E, cara, me impressiona que ela tá bem no filme de novo, assim. Não é aquela coisa assim de alguém que funcionou num papel e não... Tem um pouco medo dela ficar nichada, porque assim, o Seven também é uma série de terror, né? Tenho medo dela ficar meio que nichada, assim, como atriz de terror, porque ela funciona bem, né? Mas não é um problema. A Jamie Lee Curtis que se criou nisso e acabou ganhando o Oscar no futuro em outra coisa, né? Então acho que é o nicho que ela pega. Eu fui ver o filme de terror da Jamie Lee Curtis muito depois de eu ter visto Um Peixe Chamado Wanda, que é uma comédia, né? Então, pra mim, a Jamie Lee Curtis pegou no meio da... Exatamente. Eu cheguei no meio do filme. Mas, assim, ela é muito expressiva, né? E mesmo a figura física dela, ela é muito magrinha, mas não é que ela tenha ombro largo, assim, mas ela tem acho que para filme de terror ela cai muito bem, assim, a escalação dela para esse papel é muito boa. E tem uma cena mais adiante que depois a gente pode falar mais, assim, que ela é muito expressiva e na hora eu só consegui... Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, vou relacionar com... Até tem uma outra personagem que eu pensei que fosse a atriz que eu vou citar aqui, mas acho que não é. Não é. Mas assim, se fala pouco da Nell Tiger Free, ela é muito melhor que a Mia Goth.
Vou arrumar bronca com o A24? Vou arrumar bronca com o A24? Não, tem uma personagem, mas eu acho que era só porque ela também não tem sobrancelha. Não, é parecida. Sim, é uma das freiras. Que é uma das mortes mais impactantes também ali, porque... Assim, e que remete ao primeiro filme, assim. Eu comecei a gostar do filme, assim, eu pensei, opa, acho que a partir dali, não porque esse filme assusta, eu acho que ele não assusta, mas é uma coisa... E assim, me veio à cabeça outro filme que não tem nada a ver com esse. Pequena Sereia? Não. O Homem de Palha. Eu comecei a gostar do Homem de Palha quando eu me dei conta assim, que filme estranho, cara. E esse de agora, por mais convencional que ele seja em algumas coisas, ele te causa estranheza em vários momentos. Acho que foi antes da parte dessa morte. Foi na parte do parto esse que sai só a mão, assim, e não é uma mãozinha do demônio, né? É uma mãozona do demônio. E quando eu comecei a perceber, caramba, esse filme é estranho, cara. Esse filme te causa uma estranheza e ao te causar essa estranheza, ele te tá despertando alguma coisa. Que pra mim, cinema é um pouco isso, assim. Ele tem que mexer contigo de alguma forma. Filme de terror vai te causar isso. Filme de drama vai te mexer com outros sentimentos e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que ele me ganhou na estranheza e no desconforto. Desconforto é a palavra, eu acho, assim. Ele causa, especialmente nessa parte do parto e da violação, assim, aquele momento que tu fica desconfortável, assim, fica meio tenso, assim, porque exatamente é uma coisa, né, fica expressando a dor do personagem. O personagem não morre, né, mas tu fica sentindo o quanto ele está angustiado, o quanto ele está sofrendo, e isso te afeta de alguma forma, assim. Então te deixa inquieto na tua cadeira, assim. Eu acho que a gente podia entrar nos spoilers. Eu acho que sim, né? Vamos, Thiago, dá o nosso alarme de spoiler, hein? I am your father. I see dead people. What's in the bar? Só pra citar que tu tinha falado da Nell Tiger Fried, assim, da questão física dela, Sim. né? E ela, como ela usa praticamente preto o filme todo, e ela é magra de preto, assim, então ela parece meio... aquelas figuras fantasmagóricas, assim. Eu só vou pontuar para depois tu me lembrar da gente não esquecer de falar do conceito de freira sexy. Tá. Mas eu acho que antes disso, assim, tipo, é mais uma questão, assim, meio fantasmagórica, assim, tu nota, parece que ela tá paíra. Tem uma personagem que faz uns desenhos ali, né, e mostra o desenho de umas crianças e uma flutuando. A Nell Tiger parece que em alguns momentos ela tá, assim, flutuando meio no cenário, assim. E tem uma das cenas, que eu acho que não sei se o Carlos citou, que é a cena... Depois que acontece um acidente de carro e ela tá quase... Porque... Bom, agora eu vou entrar no spoiler. Ela tá quase parindo, assim, e daí ela sai do carro e começa a se tremer todo. Parece que ela tá numa rave ali, né? Mas, tipo, não é bem uma dança, é um sofrimento, mas é tão performático, parece uma dança. Me lembrou um pouco da Wandinha, da dança da Wandinha, assim. Só que de uma forma mais grotesca. É uma cena... E não tem trilha sonora, assim. É só ela uma dançando. cena que talvez seja difícil de... descrevendo, tu passar o que ela é, mas a hora que tu vê, tu sabe que é uma cena muito boa. Ela fica se contorcendo toda ali e até que ela cai e se ajoelha no chão. O fato dela... Assim, é um filme que tu sabe que em algum momento vai nascer uma criança ali. E tu tem essa protagonista mulher. Na metade do filme, tu já começa a juntar as coisas. O filme, ele em tese te surpreende, porque assim, essa igreja, digamos que tem a igreja do bem e a igreja do mal. E a igreja católica, só para deixar claro. As duas são a igreja católica. Tem uma igreja que ela está tentando repetidamente o nascimento do anticristo, e o filme mostra que já houve várias tentativas e todas nasceram crianças deformadas, nasceram meninas, que não sempre meninas. O anticristo tem que ser um homem. A partir do momento em que tu vê ali num arquivo propriamente, né, com fichinhas, que tem várias, ali tu já saca assim, ela é uma delas, né? Ela é a mamãe. Então assim, essa surpresa não surpreende, né? Não, essa não. E como eu disse na abertura ali, tipo, esse é um tema que fica em aberto no primeiro filme, porque
tu tem o nascimento do Damien, tu não sabe quem é a mãe. Tem uma cena em que o jornalista e o pai do anticristo, o padrasto do anticristo, no caso, eles vão atrás para saber onde é que tá o túmulo da mãe e tal. E eles chegam num cemitério. Até uma cena meio icônica do primeiro filme, que eles são perseguidos por cães raivosos e tal. E eles abrem o túmulo e o túmulo tá com um bicho dentro, não é uma mulher. Então a mulher não tá dentro do túmulo. Tem um bebê, que é o bebê que morreu no nascimento ali, mas a mulher não. Então tem essa coisa de que não se sabia, pelo menos no primeiro filme, eu não vi o segundo e o terceiro, não se tinha essa informação da mãe do Damien, que é a história que eles exploram agora, né? Como, né, ela concebeu o bebê diabo, né? E como a bebê diabo também, depois. Porque daí no final, que essa é uma história que não tem no primeiro filme, são 2 bebês, um menino e uma menina, são gêmeos, né? O menino é retirado e levado para ser entregue para o embaixador lá. Que é o Damien. Que é o Damien. E a menina vai morar com ela nas montanhas com uma outra que também junto era... com a Carlita, que é... a irmã dela, né, no caso. Ali fica a irmã por parte de pai, no caso, né? Exato. Porque, assim, é uma parada meio incestuosa do demônio. Totalmente. Né? Total, demônio... porque a Margaret também é filha dele e vai ser a mãe do filho dele, né? Em determinado momento, eles acreditam que, como nenhuma dessas crianças está vingando, todas nascem natimortas, eles chegam à conclusão de que ele teria que conceber com a própria filha para ter uma criança que não nascesse morta. Né? Quer dizer, quase todas nascem natimorta, 2 sobrevivem. Então ele teria que conceber com a própria filha para ter um filho homem depois. Uma coisa meio forçada. Meio forçada algumas coisinhas. No original tem isso também. A explicação do original de por que o demônio surge, eles pegam um trecho, não sei se é da Bíblia, imagino que seja do Apocalipse, que é quando os zionistas voltarem para Jerusalém. Eles fazem a referência com o Estado de Israel. Quando o Império Romano ressurgir. E daí a referência que eles fazem, quem é o Império Romano? E o cara, o mercado comum europeu. Nenhum sentido. A parte ali em que ela sobrevive, porque assim, eu lembro que assim, eu não vi o primeiro, tá? Mas eu vi a refilmagem de 2006 e imagino que tem alguns elementos que, né, estão presentes nos 2 filmes. Tem uma parte... Eu acho que ele calca mais o primeiro, mas não sei, não vi o segundo. Sim, mas que eu digo assim, e aí eu te pergunto para ver se tem a mesma coisa. Tá. Tem uma parte que eu não lembro se é o pai ou a mãe, acho que é o pai. Tu fica na dúvida de tu vai matar aquela criança ou não, porque ela é o filho do demônio. Mas ao mesmo tempo é uma criança. E é o meu demônio, né? É o meu filho, demônio. É um demônio, mas é o meu demônio. Então tu fica naquela dúvida tu vai ou não vai, sabe? Eu cheguei a pensar no final desse agora, quando ela pega o demônio, o Damien, no colo, chegou a me passar pela cabecinha, ela vai tentar matar, ela não vai tentar matar, e tem também a outra menina. A partir do momento em que acaba ali, que eles levam o Damien e ficam elas 3 ali, para mim, tudo aquilo ali é um epílogo / apresentação de que, assim, vai ter uma sequência, né? Ao contrário da Rosemary, né? Que abraçou o demônio, né? Tipo, cria o demônio. Ela não. Ela resolve tentar matar o demônio. Não consegue, obviamente. A gente já sabia que não ia conseguir, porque, afinal de contas, tem outro filme, né? Mas eu acho que sim, até porque no final, quando elas estão reclusas na montanha, as três filhas do demônio, né? Uma trinca de filhas do demônio ali reclusas na montanha, chega o padre que dá o alerta inicial ali, que é o cara que está perseguindo essa como é que eu vou chamar aquilo ali? Essa conspiração toda. Sempre tem um padre que é o cara que entende tudo e sabe da história e tenta avisar as pessoas, e as pessoas não seguem os conselhos. Não te pareceu expositivo demais, assim, o nome dele é Damien? É que eu acho que a pessoa tá esperando. É que isso aí é pra agradar, não né? Agrada, é o fanservice, né? Afago. Pra agradar a galera do primeiro filme ali. Não tinha nenhuma referência ao Damien, é um nome tão marcante da história do cinema, embora o filme eu acho que não seja tanto. Mas o nome é... a imagem do menininho também é marcante. Acho que pouca gente viu, menos gente viu do que conhece da Crianças de franja são aterrorizantes. E daí eu acho que essa questão de entregar no final o nome dele, eu acho que é um pouco isso, assim, de... Antes da gente dar notinhas, a primeira vez que tu vê
freiras gostosas na balada que não seja um filme de conteúdo erótico? Pois é. Freiras com decote? E pra ver que no momento que a freira sai do caminho da retidão ali, resolve ir pra balada, é o momento em que ela é engravidada pelo demônio. Né? Então, assim, Tá ali a mensagem, né? Siga no caminho, entendeu? Siga no... E você que vai pra balada, cuidado com quem você vai ainda se mais envolver, se né? ainda mais em Roma. Ainda mais se tiver 666 na cabeça, a marca da besta na cabeça. E não saia pra balada. Aquela história de quando em Roma comporte-se como os romanos, nem sempre, amigo. Mas vamos lá. Notinhas, vai lá, Márcio, começa aí. Eu fiquei na dúvida entre dar 13 e 13,5, né? Ó, dúvida cruel. Mas daí acabei optando por 13 e eu acho que foi ok, porque depois eu fui ver, eu dei 13,5 pro original. Então acho que é uma notinha ok, assim. Eu não vi o original, eu gostei do estranhamento. Talvez... Esse ano eu tenho feito isso, eu tenho dado minhas notas e depois de um tempo eu vou lá e penso assim, exagerei, pra cima ou pra baixo. Então eu posso exagerar agora que depois qualquer coisa eu reviso, eu vou dar 4 estrelinhas. É que tu vem do Godzilla também, né? Depois Exato. do Godzilla, qualquer coisa inclusive, é 4 estrelas, tem né? uma parte no filme que aparece, como é em Roma, né? Aparece o Coliseu e imediatamente eu lembrei do Godzilla, que agora faz o seu ninhozinho. Agora o Godzilla dorme no Coliseu. No Coliseu. Bom, era isso. Vamos de dicas da semana. Vai lá, Márcio, começa aí. Uma dica linkada na outra, né? Uma é o Zona de Interesse, que entrou na Amazon Prime, né? O filme que concorreu ao Oscar, aí, que mostra aquela família nazista morando ao lado de Auschwitz, levando uma vida normal, né? Entre aspas, e bem paradisíaca quase, ao lado de Auschwitz, né? Então essa dica, e o outro é um outro filme, também na Amazon Prime, que pode ser o prequel do Zona de Interesse, no caso, que é A Conferência, que é um filme que trata da conferência nazista que definiu pela solução final. Ficção né? ou documentário? Ele é uma ficção, mas é baseado nos relatórios da tal da reunião, assim. Então, é um filme que passa-se o tempo todo numa sala de conferência. Então, ele é exatamente a conferência. Ele é só falado numa mesa. Filme de reunião. É filme de reunião, só que de reunião nazista. Em determinado momento, os caras saem para um coffee break, tomam um coffee break, conspiram um pouquinho e depois voltam e voltam. Matam as pessoas. Não tem morte no filme, assim, só planejamento de morte. Mas é uma questão, assim, que é a questão que se fala tanto da banalidade do mal, da zona de interesse ali, dos caras vivendo a vida e meio que ignorando, tornando comum tudo o que acontece ali do outro lado. Esse filme é a mesma coisa. Eles vão para essa reunião, decidir o extermínio e o genocídio dos judeus, e as discussões são todas sobre logística. Como é que a gente vai fazer o transporte, para onde é que a gente vai mandar, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai impedir que os nossos soldados sejam afetados por toda essa violência, afetados psicologicamente, no caso. Então, é toda uma discussão extremamente surreal sobre um dos maiores, se não o maior genocídio da história, assim. E é muito interessante, assim, que tu começa a ver as pessoas que tentam ir contra, elas não são contra exatamente o extermínio dos judeus, elas são contra a forma que está sendo feita, assim. Então, tipo, até os pseudo-mocinhos do filme não são monstros, né? Porque, na verdade, ali todas são pessoas normais que estão fazendo uma reunião, como todo mundo faz reunião, só que a reunião deles é uma reunião que trata de extermínio. Então, é um filme que tem todo esse contexto por trás, assim, e ele é tão... A forma como ele é feito, ele é justamente para mostrar o quão burocrático era essas discussões e a maneira como foi implementado todo aquele processo que foi quase industrial, né, de separação de trabalho. Quem botava no forno não era o mesmo que tirava do forno, assim. Então era uma coisa bem estruturada justamente para os caras não se conversarem e não terem a dimensão de tudo aquilo que estavam fazendo. É extremamente terrível, assim. Tabela do Excel. Horrível. Zona de Interesse está no Prime. No Prime e a conferência também no Prime. No Prime também. Cara, eu vou dar uma dica com muito delay, assim. Sábado, final de semana, eu disse, cara, vou ver um filme, mas eu ia fazer outra coisa. Eu disse, cara, vou botar um filme que se eu não prestar muita atenção, não vou perder muita coisa. E tinha um filme que eu tinha curiosidade de ver há muito tempo e eu fui cheio de preconceito. Eu achei que, cara, não tem nenhuma chance desse filme ser bom. E botei pra ver Eduardo e Mônica.
Filme de 2020. Ah, eu já sei a história, já ouvi a música. Exatamente. Música do Legião Urbana. E saí surpreendido, cara, porque eu gostei bastante do filme e mais curioso ainda, eu fui falar para as pessoas que, nossa, cara, bizarro, porque eu gostei do filme e todo mundo que eu falei também gostou, cara. Então eu só cheguei atrasado. Não sei se... Porque assim, a maioria das pessoas... Se bem que não, né? Eu ia dizer que a maioria das pessoas é da minha faixa etária, mas não. Teve gente de outras faixas etárias que também... Que o filme bateu da mesma forma. Porque eu tinha uma dúvida de se quem não cresceu ouvindo Eduardo e Mônica ia gostar tanto. Porque assim... Tipo, é legal tu ir percebendo onde é que as coisas acontecem sem que o filme te explicite isso. De algumas coisas estão ali bem explícitas. Ele faz cursinho de inglês? Ele faz cursinho de inglês. E mais do que isso, assim, uma das primeiras cenas é o avô dele. Ele só não joga botão, mas eles falam em botão. Mas assim, uma das primeiras cenas é o avô acordando ele e ele faz um muxoxo ali na cama e não levanta. E aí demorou uns 30 segundos, pode ter sido lerdice minha. Mas, cara, isso também é citação, porque Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas eram. Pois é. Ele olhou pro relógio, daí mostrou o relógio, não, 11 horas. Não chega a ser tão explícito assim. Mas o mais legal que isso é que ele funciona como filme. Assim. Eu até estava pensando que ele era uma comédia romântica. Não, ele é mais um romance mesmo. Assim. Ele funciona, o elenco é bom também, a Alice Braga, né? Já tem mais corrida. E o guri que faz o Eduardo é o Gabriel Leone, que é o piloto do piloto português no Ferrari. E é o que vai fazer o Senna agora no filme e série da Netflix. Então, com algum delay, essa é a minha dica. E também já aproveita e pode escutar o 2, né? Que é o álbum do Legião, que eu acho que era o álbum mais legal deles. Mas enfim, então essas foram as nossas dicas. A gente volta na semana que vem ou antes, né? Porque agora a gente vai ter alguns programas especiais, bônus por aí na frente, né? A gente vai ter uma... Não é daqui para frente, é assim, nessas próximas semanas talvez a gente tenha mais programas para dar conta de algumas coisas que a gente acha que vale a pena falar. Certo? Era isso, a edição foi do Thiago Basso. Até semana que vem, um abraço, tchau.